Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o que é análise. O que é esse processo que o ser humano busca o terapeuta para fazer análise? O que é você entrar em contato com você e tirar o foco de outra pessoa? O que é você olhar para dentro de você e mergulhar dentro das profundezas mais secretas suas e você deixar de culpabilizar as outras pessoas pelas coisas que aconteceram com você? Esse processo de análise é um processo que começa, o primeiro fator que tem que acontecer, todo psicanalista, todo psicólogo, o psicólogo faz psicoterapia e o psicanalista faz análise no momento terapêutico. A gente tem que entender que nesse primeiro momento que o paciente procura a gente para fazer análise, a primeira coisa que você tem que entender é a história do paciente. Você tem que entender porque muitas vezes as pessoas vêm com um sintoma e esse sintoma que ela traz não é de repente o sintoma que vai ser trabalhado na análise. Por exemplo, ela pode vir porque foi traída, ela pode vir porque foi mal na escola. E eu atendo muitos adolescentes, e eu atendo muitas meninas. E muitas meninas hoje em dia, por incrível que pareça, elas vão mal na escola porque o relacionamento com os pais não eram bons e muitos sofriam abusos físicos, abusos emocionais, abusos sexuais. São 3 tipos de abuso que a gente tem, que a gente descobre em alguns momentos com o adolescente. E hoje eu vou estar falando para vocês dos adolescentes que trazem um sintoma de mal na escola, um sintoma de usar drogas, um sintoma de não estar querendo estudar. E a gente, como psicanalista ou como psicóloga, as 2 formações que eu tenho, eu percebo que eu acabo descobrindo com os adolescentes os abusos. E são 3 tipos de abuso que o ser humano sofre. O abuso emocional, onde você desqualifica tanto esse seu filho ou filha e ele não dá conta de avançar na vida. O abuso físico, o abuso de agressão e finalmente o pior, que é o abuso sexual. Muitos abusos sexuais são pelos padrastos, são pelos pais e acontece também alguns abusos sexuais de mães com os filhos ou filhas. Então, assim, é muito sério, são questões muito sérias que são trago na análise. E depois de vencida a primeira fase, de você descobrir qual é o sintoma real e não o sintoma que era trago, você começa o processo de análise. Vou explicar a análise. E você começa o processo de análise, você tem que fazer com que a transferência aconteça. Você tem que fazer com que o paciente coloque em você as questões que estão dentro dele e que ele possa fazer uma ressignificação, porque ele vai ter que olhar para você e de alguma forma ver que você está dando a ele uma nova experiência contrária àquele que ele teve dentro de casa. Então, hora ou outra, você vai significar o pai, a mãe, o professor, a tia, uma avó, um avô, e você como psicanalista, você vai ter que ter feito análise, porque você não pode fazer a conta transferência, você não pode sofrer a dor daquilo que está sendo colocado em você, porque você funciona como a folha em branco, como um espelho, como um cirurgião, e a análise é um tremendo jogo de xadrez, que você tem que entender o que fazer com as peças desse tabuleiro para poder fazer o paciente se sentir melhor a cada dia. Então você vai descortinando tudo. E nessa transferência a gente tem a transferência positiva e a transferência negativa. A transferência positiva ela faz a cura acontecer, o processo curando, né, que ninguém se cura totalmente. E a transferência negativa não acontece a cura, porque aí vai ficar emperrado a situação. E nessa transferência vai acontecer a resistência para finalmente você deixar a pessoa falar livremente tudo que vier à cabeça dele, que chama a técnica da livre associação de ideias. E nessa técnica da livre associação de ideias, muitas coisas são passadas e muitas coisas são resgatadas e as pessoas vão sair do sintoma e vão poder fluir normalmente, sem aquilo que impedia a vida dele ir mal na escola, usar drogas, andar com pessoas que levavam ele para questões que ele às vezes não queria, e ele pode fluir normalmente. Eu penso que um tempo de análise em 2017 que é cabível, eu tenho trabalhado muito com mínimo de 6 meses, 2 atendimentos quinzenais, e tem dado bons resultados. Eu tenho uma adolescente que eu comecei a atender em agosto, ela chegou com a demanda de mal na escola, muito mal, ela estava quase sendo reprovada em agosto, nós estamos em outubro,
e ela fala sempre que ela já está bem, as notas dela estão altas. Então, assim, é satisfatório demais fazer a análise. Então, eu queria que você ficasse aí com a dica. Se você tem um filho adolescente, deixa ele fazer a análise, quem sabe ele vai ter uma melhor qualidade de vida. E fica a dica, compartilhe nosso canal, siga a gente, faça o nosso canal ser conhecido, espalhe essas dicas para todo mundo que você conhece. Quem sabe as pessoas vão ter uma qualidade de vida. Obrigada por você estar aí, me assistindo esses minutos. Beijo no coração. Tchau, tchau.